Mas desde já eu quero, como sempre, começar essa transmissão aqui orando, pedindo para que o Espírito Santo nos dirija nessa conversa, que o nome de Jesus seja exaltado e nós somos uma parcela, né? Uma partícula do corpo poderoso de Jesus Cristo na Terra. Aleluia. Então eu me sinto muito feliz em ser, né, e em fazer igreja. Porque nós fazemos também, né? Nós nos colocamos nas mãos do Senhor, mas Deus nos fez igreja. Então eu quero orar aqui a princípio, apóstolo, depois no final você faz a oração aí, tá bom? Tá bom. Vamos orar? Vamos. Pai, obrigado por essa noite tão especial, onde nós vamos falar um pouco dos grandes feitos do Senhor. Queremos te agradecer por cada vida que contribuiu para a existência desse ministério. Somos gratos porque o Senhor que tem sustentado esse ministério e a vida das pessoas que estão hoje e de tantas pessoas que não estão ali no local físico, mas estão abençoando nações, muitas pessoas abençoando nações de outros estados. No fundo do nosso coração, a nossa gratidão, o nosso louvor por tudo aquilo que o Senhor fez e continuará fazendo. Eu peço que o teu Espírito esteja nessa conversa, dirija a nossa conversa aqui, que acima de tudo seja uma conversa edificante e que possa trazer de alguma maneira resposta para algumas pessoas que vão entrar agora ou vão entrar depois. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, apóstolo? Então, nós vamos falar de duas coisas importantes, que é o nascimento da igreja, como nós já falamos aqui, 23 anos, e depois nós vamos pegar e falar um pouco sobre a festa do tabernáculo, que estamos aí há 2 dias da grande festa do Senhor. Por favor, apóstolo, tem a palavra aí. Primeiro eu quero traçar aqui o DNA da nossa igreja, né? Porque eu acredito que nós somos a extensão daquilo que os nossos ancestrais plantaram, né? De um modo geral, se você analisar bem, nós somos a extensão da primeira igreja lá de Jerusalém, né? Quando os cristãos começaram a se espalhar pelo mundo, nós somos resultados disso, naturalmente. Mas, falando especificamente da IBPP, a nossa raiz está no seguinte: na segunda quinzena do século passado, segunda quinzena não, eu digo na segunda década do século passado, os americanos enviaram um casal de missionários para o Brasil. Aliás, muitos, mas esse casal especificamente, ele foi para Lapa, né, para o bairro da Lapa, aí em São Paulo. E ali na casa dele começou uma reunião de evangelização, de oração. Esse grupo foi crescendo e já em 1924 ele registrou, iniciou-se a primeira Igreja Batista da Lapa, né? Então a Igreja Batista da Lapa é fruto direto do trabalho desse casal de missionários americanos. A Igreja Batista da Lapa, já com quase 100 anos, né? Mais 3 anos aí, já vai completar 100 anos de existência, consagrou e liberou literalmente centenas de pastores. Eu sou um desses pastores. Eu tive o privilégio de ser consagrado pelo pastor Davi Clava em 1991, dia 13 de abril. Eu já exercia o ministério como evangelista. Eu comecei o meu ministério como evangelista em 1972, numa outra denominação, mas em 84 eu fui para a primeira Igreja Batista da Lapa. Quando eu fui convidado pelo pastor Davi para assumir o ministério ao lado dele, eu era, portanto, pastor auxiliar, eu já entrei
sabendo que eu teria que sair. Porque assim que ele me fez o convite, que eu fui orar para dar a resposta dele, um dos textos que veio ao meu coração foi: ficarei em Éfeso até o Pentecostes. Essa expressão entrou no meu espírito dizendo que eu ficaria na Lapa até o Pentecostes, entendeu? Ou seja, haveria um tempo. E ali fomos bastante abençoados, assumimos o Ministério da Família e também a responsabilidade de treinar e abrir grupos familiares. Na época não se usava a expressão célula, né? Célula veio de 93, 94 para cá. E os vários dos grupos familiares que eu dirigia, eu treinava as pessoas para serem líderes. Vários desses líderes se tornaram pastores. Os grupos cresceram, em vez de multiplicarem os grupos, eles quiseram transformá-lo em igrejas, né? Foi assim com o pastor Haroldo Magalhães, foi assim com o pastor Rai, né? Eu consagrei o Haroldo. O Rai eu não participei diretamente, mas ele foi meu líder de grupo familiar também, tornou-se um pastor, né? Lá no interior de São Paulo. Foi com o apóstolo Paulo Faria, né? Foi meu líder de grupo também, com o pastor Samuel, enfim, vários outros, inclusive alguns meio que ligados a nós, mas fora da denominação, como o apóstolo Domingos, por exemplo, que eu consagrei como pastor. Então, esse foi o meu trabalho na época lá. E houve uma época em que tudo estava bem comigo lá. Tudo, absolutamente tudo. Não tinha reclamação de nada, não tinha desejo de sair. Mas começou a gerar no meu coração uma insatisfação e o desejo de fazer algo mais, sabe? Eu queria alguma coisa e não sabia como. E o meu pastor, Davi Clava, sempre dizia nas nossas reuniões: olha, se vocês quiserem fazer alguma coisa a mais, se receberem algum convite da igreja, por favor, me comunique que eu quero ajudar vocês. Eu acho importante dizer isso, pastor Samuel, para que as pessoas que estão entrando na nossa igreja hoje, os novatos, saibam a história da igreja e saibam debaixo de qual mão ou de que mão ou mãos elas estão entrando. Então, a nossa igreja não é fruto de uma briga que houve, uma separação, uma divisão de igreja, e eu saí de um lado com um grupo, outro pastor. Não, de jeito nenhum. A coisa foi muito bem trabalhada pelo Espírito Santo, né? Então, nessa insatisfação, eu e a minha esposa, pastora Iraci, nós entendemos que Deus, de alguma forma, estava nos impulsionando para pastorear uma igreja. Mas eu não queria sair da Lapa para abrir uma igreja. Eu queria pastorear uma igreja filha da Lapa. Né? Eu estava vendo os meus líderes sendo consagrados e abrindo igrejas, né? Então eu tive também o desejo de ser pastor titular de uma igreja, né? Mas eu não queria romper nada, eu simplesmente queria pastorear uma igreja filha da Lapa. Começou assim. Então eu fiz uma campanha na Lapa, foi uma campanha de segunda a sábado, onde nós ministramos todos os dias e a igreja lotada durante a semana inteira. E eu me lembro que uma das palavras... Oi? Vê se dá para você encaixar aquela história que quando você teve em Israel, não sei se dá para encaixar agora, se é possível falar. Vou encaixar agora. Perfeito. Exatamente, estou pegando o gancho aqui para as pessoas entenderem o processo. Então, nessa conferência, eu ministrei Isaías 54, e ali diz: alarga as estacas da tua tenda, estica bem as tuas cordas e não a impeça, né? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda,
e a tua posteridade herdará as nações. Aleluia. Aquela noite, pastor, eu preguei para mim. A mensagem era para mim. E toda a palavra que veio para o meu coração, eu liberei para a igreja. A partir dali, eu sabia que em algum momento aquela expressão até o Pentecostes seria revelado. Eu saberia qual seria aquele momento. E nós fizemos uma viagem para Israel. Na época fomos com um grupo grande e ganhamos uma extensão para Bruxelas. E o pastor Fernando Ferreira dos Santos, que hoje é apóstolo lá, genro do pastor Silas Gonçalves Santana, grande ajudador da nossa igreja, não podemos esquecer desse nome, né? Ele me convidou para ministrar e inaugurar a igreja dele lá. Aí já começou um ato profético a ser cumprido na nossa igreja, na nossa vida. Até então não existia a IBPP, só existia esse sonho que estava crescendo no meu coração, no coração da minha esposa, da Flávia, da Flaviane. A Polly ainda não tinha caído a fichinha dela, né? Uhum. Então, naquela noite, lá em Bruxelas, eu preguei para 12 nações reunidas no mesmo prédio. Aí o pastor Fernando disse, eu quero que você vá numa igreja tal. E nós fomos. Chegamos lá, a minha intérprete falava portunhol. O pastor não falava inglês e nem francês, porque o Fernando falava francês. E eu não falava nem inglês, nem francês, somente com o meu portunhol. Ok, mas eu consegui pregar, sendo traduzido, né, entendendo o portunhol da irmãzinha. E o pastor Fernando havia me dado uma ordem. Ele disse, olha, não impõe as mãos sobre ninguém. Eles não têm esse costume. Ok. Isso foi quando? Hein? Que ano foi mesmo? Isso foi em 96. 6, né? 96. 96, 97, acho que 97, melhor. Então, eu terminei a ministração, devolvi a palavra para o pastor, e o pastor disse, pastor, eu vou chamar a igreja aqui na frente, umas 80 pessoas, e você, por favor, transfere a unção do Brasil para nós, impõe as mãos sobre nós. Aí não prestou, né, pastor Samuel? Aí foi quando surgiu um grandalhão lá, um europeu, e todo mundo cheio do Espírito lá, ele veio, colocou as mãos sobre mim e começou a profetizar. Porque nós havíamos viajado, a minha esposa havia dito, olha, bem, vamos para Israel, e quando voltarmos de Israel, vamos pedir para o pastor Davi ajudar a gente a abrir uma congregação, para a gente ficar na congregação, como sendo uma igreja filha da Lapa. Vamos, ok. Aí esse homem se levanta lá, põe a mão no meu ombro direito, começa a profetizar, né? E ainda bem que eu entendo bem o portunhol, entendi bem a mensagem dele. E ele, entre outras coisas, ele profetizou sobre a igreja da Lapa e sobre mim ele disse, em 1 ano o Senhor vai dobrar o teu ministério. Eu pensei, como? Eu não vou aguentar. Já é muita gente, né? Mas o Senhor estava falando de outra coisa. 1 ano depois, eu estava com um duplo ministério, exatamente como profetizado. Por quê? Voltando de lá, eu manifestei ao pastor Davi o desejo de abrir uma congregação para eu mesmo tomar conta. Ele aprovou, saímos, eu e ele, achamos o salão, alugamos o salão, a Igreja da Lapa começou a pagar aluguel no primeiro ano, né? Começou a pagar aluguel. E durante um período, eu trabalhei na Lapa, com a Igreja da Lapa, e trabalhei com a, então, Primeira Igreja Batista da Lapa, em Pinheiros. Em Pinheiros. Aquela altura, eu já Ferreira tinha... de Araújo.
Oi? Ferreira de Araújo. Rua Ferreira de Araújo. Aquela altura, eu já tinha um programa no rádio que chamava Programa O Poder da Palavra. E assim que nós começamos a congregação, lá na Ferreira de Araújo, 887, se não me falha a memória, nós também conseguimos um programa na televisão, na então TV Nova Dimensão, né? O Jesse Valadão me ajudou bastante, porque ele comprou um horário grande lá na TV Nova Dimensão, hoje é a TV Gospel, pertencente ao Esteban Hernandes, né? A Renascer. Na época era do Gineto Alencar. Então, o Jesse Valadão me abriu essa porta, me abriu os estúdios lá dele, eu gravava o programa lá no estúdio Jesse Valadão, fazia a edição lá, às vezes com ele, com a equipe dele, mandava a fita correndo lá para as perdizes, colocava lá. Então, uma vez por semana, comecei a aparecer na televisão também, e a nossa igreja ali começou a ter corpo. E veio ao meu coração o desejo também de plantar um seminário, né? A minha visão era sempre muito ampla, né? E assim iniciamos a nossa igreja e os ministérios foram seguindo, né? Tivemos que parar com rádio, com televisão, mas continuamos com aquela batalha para a gente conseguir a implantação dos grupos familiares, né? Depois veio o Projeto Lázaro, que foi um sítio que o doutor Josué, se ele estiver me ouvindo, o doutor Josué é uma pessoa-chave da nossa igreja, né? Ele e a doutora Cristina nos ajudaram muito, como tantos outros, mas eu preciso citar o doutor Josué, porque foi ele que sentou comigo para a gente escrever todos os estatutos da igreja. E nesses estatutos nós colocamos todos os ministérios que a gente pretendia realizar. Então, colocamos ali o seminário, que tornou-se uma realidade, né? Nós já formamos aí centenas de pessoas, alguns já consagrados a pastores, né? Hoje está meio paralisado devido às circunstâncias, mas o seminário ainda existe, né? Ainda tem afiliação, eu tenho ainda afiliação ligado ao Springs of Life Bible College aqui em Ohio. Nós iniciamos com o pastor Frank, lá em Embu, o projeto Lázaro, que depois virou uma igreja também, e funcionou muito bem por um longo tempo. Hoje o projeto Lázaro funciona de maneira diferente, né? Mas continua fazendo um trabalho excelente. E não estava na pauta Namíbia, né, pastor Samuel? Sim. Absolutamente. Eu não imaginava que um dia eu pudesse sair para fora do país dessa forma, dessa maneira. Mas é bom que as pessoas entendam que Deus começou a me dar sinais para eu vir para cá, para os Estados Unidos, em 1985. Né? Então, muitos anos eu resisti. Em 2009, e hoje eu entendo, eu precisava falar inglês, porque Namíbia fala inglês, né? Em 1978, eu tive a visão de um mapa, eu vi um mapa, uma mão me entregando um mapa, e eu sabia que era Deus me entregando uma nação. Isso em 1978, eu casei em 76. Estou com 45 anos de casado. Glória a Deus. Né? E somente em 2013 é que eu percebi que aquele mapa era um mapa da Namíbia. Eu estava lá junto. Você estava junto, você lá no museu lá. Não é verdade? Só para o pessoal saber, tá? Só para o pessoal se situar. O apóstolo está dizendo que ele teve uma visão. Ele está falando mapa, mas na época não era um mapa, era só uma visão. Né? Isso. Tinha um desenho, né? E guardou isso. Muitos anos, né? Isso. E aí, quando nós fomos lá no Museu da Namíbia, que o senhor viu aquela imagem, ficou assim... Eu lembro da sua expressão. Isso. Impressionante. Mesmo porque
o país da Namíbia tornou-se independente Pastor, politicamente. tenta falar um pouquinho mais alto, que já uns dois já responderam aí, ou escreveram aí, que o som do senhor tá baixo. Fala um pouquinho mais alto. Aqui eu estou no máximo já. Estou no máximo. Estou falando alto também. Ok, então vamos lá. O mais impressionante é que a Namíbia tornou-se independente somente em 1990. Então, em 78, ela não existia como país da Namíbia. Existia como deserto Namibe, né? Mas era anexado à África do Sul, né? Então, veja como Deus foi trabalhando. Então, o DNA da nossa igreja, da IBPP, é um DNA de missões. A sua origem está lá na rua, me parece que é Felix Guilhem, uma rua que cruza a Dronsfield, né? Foi ali que o missionário fez a primeira reunião, a primeira igreja batista da Lapa foi iniciada ali. Então, a nossa igreja tem essa raiz missionária lá, naquela época. A Lapa simplesmente expandiu o trabalho desses missionários. Hoje há centenas de igrejas que eu chamo de filhas, entre aspas, né? Porque igreja não é mãe. Igreja é uma missão, né? É um corpo. Então, são centenas de igrejas, centenas de pastores, dando sequência ao trabalho daquele casal de missionários. Isso eu acho extraordinário. Tá? Extensão, né? É o que nós fazemos hoje. Então, todo aquele que recebe a imposição das nossas mãos, como IBPP, como pastores que nós estamos debaixo dessa cobertura, recebem também essa transferência. A nossa igreja, ela é, no entender de hoje, o que é correto, não tínhamos esse entendimento antes, mas a nossa igreja, ela é literalmente uma igreja apostólica. Né? É uma igreja apostólica, uma igreja que ela funciona mais para fora das portas do que dentro das portas. Né? Recentemente, uma irmã da Nigéria me encontrou aqui e veio em casa para eu contar a história. Ela queria saber como é que eu fui parar na Namíbia. Né? Contei para ela, ela ficou maravilhada. Ela disse, pastor, Depois ela me passou um áudio dizendo, eu e a minha irmã quase que não dormimos de noite. Estamos impactadas com o que nós ouvimos, como o Senhor Deus deu para o Senhor a nação. É assim. Veja só, uma mensagem que eu preguei que me incentivou a abrir mão de um ministério forte que eu tinha na Lapa. Graças a Deus, né? Para a glória de Deus, nós tínhamos um ministério forte lá, abençoado. Eu te conheci lá em 91, só para o pessoal saber que toda essa história eu só cheguei, não, quer dizer, eu conheci o apóstolo em 91. Eu era de uma igreja local aqui, na minha cidade, e eu conhecia o trabalho dessa igreja Batista da Lapa, e eu soube, como muita gente aqui, que está aí entrando aqui, sabia do movimento, do espírito ali na Lapa, e eu conheci o senhor em 91. Depois os meus primos estavam lá, que eu soube depois, e a gente se encontrou. E eu tive o encontro a felicidade, a alegria de ir para o ministério, só em toda essa história, eu cheguei só em 2007, né? Mas, o apóstolo, algumas pessoas estão chegando aqui, é bom se eu falar resumidamente a questão da Namíbia, porque você estava pastoreando a igreja local aqui, né? Isso. Agora, a igreja que se tornou independente, vamos dizer assim, ela não estava mais debaixo vamos dizer assim, da liderança da Igreja Batista da Lapa. Você fundou a igreja em 98, tá certo? Isso, em 98,
Em Então 2000, mudou o nome de Primeira Igreja Batista da Lapa em Pinheiros para Igreja Batista, o Poder da Palavra. sim, Certo? exatamente. Isso aconteceu dia 16 de abril de 2000, né? Então é fácil guardar a data de aniversário da nossa igreja de registro. Ela foi registrada a partir do dia 1º de abril, mas no dia 16 de abril fizemos o culto de emancipação, e o pastor Davi Clava deu a autonomia para nós, né? Hoje nós temos um laço de um relacionamento de amor, continuamos nunca tivemos problema, graças a Deus. Ok. Mas aí, quando chegou em 2009, eu planejava pastorear a IBPP até os meus 55 anos. Depois eu queria entregar a igreja para vocês e me dedicar a escrever os meus livros, dar palestras para liderança, ensinar no seminário. Era o meu plano. Só que 4 meses antes de eu completar os meus 55 anos, que aconteceu em 2009, já faz tempo, eu tive esse sonho com a Namíbia, né? O nome Namíbia me foi dado no sonho. Quando eu fui orar sobre o sonho, porque aquilo me impactou muito, e ao mesmo tempo tentando lembrar o nome que eu havia ouvido no sonho, quando eu consegui pronunciar o Namíbia e depois eu fui investigar, eu verifiquei que realmente existia um país na África chamado Namíbia. O sonho estava relacionado a uma guerra que quase que dizimou a Namíbia entre 1904 e 1908. E aí, então, nós começamos a nos envolver com a Namíbia e aquela palavra profética liberada começou a fazer sentido, né? Sentido. Inclusive, essa irmã da Nigéria que veio aqui, ela veio assim agradecer e dizendo que Deus estava falando comigo, mandou ela dizer para mim que ele estava, tipo assim, estava feliz, estava contente, porque eu tenho colocado os meus pés nas nações por onde ele tem mandado, né? Pela graça de Deus, nós temos... eu tenho pregado já em vários países, mas a Namíbia, Deus nos deu como possessão, como missão, não é? Em 2009. Então, aí começou aquela transição, tem gente que não sabe por que eu estou aqui, que vocês estão aí. Tudo foi direção de Deus. Eu queria ficar tranquilo, mas Deus me deu uma direção, né? Para que hoje a minha função é treinar pessoas, dar assistência aos pastores e treinar pessoas. Quero recomeçar agora, quando abrirem as fronteiras, e continuar levando grupos para a África, né? Você já foi, acho que 2 ou 3 vezes. Espero que muitas outras pessoas possam ir. Então, foi isso que aconteceu. E durante todos esses anos, Deus tem realmente abençoado. Pessoas valorosas passaram pela nossa igreja, né? Pessoas valorosas. E uma delas não, há sempre alguém que reconhece, né? O pastor Judson, por exemplo, não sei se ele ainda está por aí, mas ele é uma pessoa que me incentiva muito, ele fica assim, de boca aberta. A maneira como Deus nos envolveu com o projeto Namíbia, com a nação da Namíbia, não é? Como Deus tem usado a IBPP, que comparado às grandes igrejas, nós somos uma congregação, né? Uma congregação de poucos membros, mas quantas coisas grandes e maravilhosas Deus tem feito através da nossa igreja, pastor. Quantas vidas restauradas, quantas famílias restauradas, quantas pessoas salvas, quantas pessoas hoje no ministério, né, que devem à IBPP o que receberam. Esta é a verdade. Tem aí, entrou aí, eu acho que o Felipe, não sei se ele está por aí, né? Felipe, Valquíria, acho que Vera, né? A Paty, né? Que é filha do senhor, né? Só tem uma história profunda aí com o casal e são filhos, né? A Raíssa, sou prova disso. A Raíssa. Então, assim, glória a Deus que tem exercido essa paternidade para as pessoas
e recebe essa semente de... Aí, ó, Felipe tá aí. Um abraço. Koff, meu amigo, está próximo de mim aqui, há 1 hora, mais ou menos. Então, é isso. As pessoas, alguns estão... Hoje eu falei com a Mônica, né, também, que esteve em Mogi, né, em Mogi das Cruzes agora. Sim. E tá lá no outro ministério, mas tem marcas, né? O pessoal aqui, que entrou aqui, eu vi a Márcia, IBPP de Vila Guilhermina, né, Costa? Sim, nós temos lá a pastora Elisete, né? Isso. Esposo do nosso saudoso pastor Walter, que foi um grande mestre, um grande abraço para essa família maravilhosa. O pastor Walter conquistou a gente de graça, porque ele não precisava se esforçar para ser amado, né? Ele nos deixou. Então, pastor, realmente é muito importante que as pessoas saibam aonde estão indo, sabe? Uhum. Infelizmente, não vou citar nomes, lógico, seria uma falta de ética muito estrondosa, mas, infelizmente, há muitas igrejas cuja liderança não tem autoridade moral e, às vezes, nem espiritual para impor as mãos. São igrejas que se iniciaram por intrigas, brigas, divisões. É muito triste isso. Infelizmente, isso é comum no mundo todo. Não dá para dizer essa ou aquela. Mas não vamos deixar esse grupo de igrejas de lado, né? Claro, estamos falando de igreja local. Não estamos falando da igreja corpo de Cristo, né? Porque a Bíblia respeita a igreja local. Tanto que Jesus mandou uma carta para cada uma das 7 igrejas que havia na Ásia, né? Uma carta específica para cada um, né? Então, somos parte do corpo, claro, mas somos uma igreja local que, graças a Deus, para a glória de Deus, isso não é ser orgulhoso, é ser grato. Essa é uma ocasião da gente ser grato. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Davi Clava, que pastoreou a igreja por quase 50 anos, por mais de 40 anos. Mais de 40 anos, né? Hoje o filho dele, pastor Paulo Clava, continuando o ministério, que o pastor Paulo Clava, foi consagrado junto comigo. Fomos pastores auxiliares lá por 9 anos. Eu, 9 anos. Ele continuou depois, né? Então, pastores maravilhosos que passaram pela nossa igreja, que nos ensinaram, né? Não quero citar, só citei o Júdice aqui porque não tem como deixar o Júdice de fora, né? Mas mestres que passaram por nós, sabe? A nossa igreja, falando numa linguagem mais clara, mais crua, a nossa igreja tem sido uma produtora de obreiros, sabe? Vários membros tivemos aí, e imagino que permanecem aí, vários membros da nossa igreja teria condições de assumir a liderança de uma congregação em qualquer lugar. Poderia ser consagrado, enviado como missionário para abrir uma outra IBPP. Vários, por causa do conteúdo da palavra que temos ensinado, né? A nossa igreja realmente é uma igreja, o poder da palavra de Deus tem mudado as nossas vidas, sabe? São crentes bem preparados. Então, meu irmão, minha irmã, você que é membro da IBPP, você que pretende vir para a IBPP, é uma igreja séria, tem uma origem, tem uma história, e não podemos esquecer da nossa história. Quem esquece da sua história, despreza a sua identidade, sabe? Nós não podemos desprezar a nossa identidade, esquecer da nossa origem, da nossa identidade. Somos uma igreja apostólica, somos uma igreja missionária, somos uma igreja que reconhece o ministério apostólico, ministério profético, evangelistas, pastores, mestres, presbíteros, diáconos, dons espirituais, todos os dons espirituais, nós cremos, não é? Claro, não praticamos todos, porque Deus não dá todos os dons para uma única igreja. Por Ainda bem. Por isso somos parte do corpo de Cristo. Ainda bem. Né?
Então precisamos que os apóstolos Tarsos da vida, né, É, venham nos ensinar, que os apóstolos Domingos da vida venham pregar, que os pastores tais venham pregar. Por quê? Porque a mensagem que esses homens trazem de seus ministérios vem agregar a mensagem que nós temos ensinado através dos anos. É assim que o corpo cresce, não é? Um planta, outro rega, outro tira as ervas daninhas, outro podam, enfim. Mas glória a Deus. todos receberão a recompensa do Senhor. Pastor, antes da gente virar a chave aqui para falar da festa tabernáculo, uma das coisas que é marca da igreja local é a quantidade de idosos, né? Pessoas falam, nossa, mas tem bastante idosos, né? E o senhor, na nossa conversa uma vez, e eu tenho sempre em mente isso, o senhor disse que uma igreja que tem idoso ou idosos e tem crianças, e a gente tem bastante crianças agora, inclusive, acho que a Valquíria estava aí, já está com 3 netinhos dentro de casa. Todo mundo independentzinho. Então, é uma igreja com idosos e com criança. O idosos fala de história, não é isso? E a criança fala de futuro. E isso para uma igreja traz equilíbrio. Equilíbrio. E sem contar, né, pastor? Veja só, temos que mencionar isso. Você tem um estilo de pregação, né? A tua palavra tem sido bíblica, muito, muito boa, muito gostosa de ouvir. Pastor Rafael é um profeta, uma palavra profética, sempre de advertência, de consolo, palavra equilibrada. A Patrícia, uma palavra mais pastoral, mais evangelística, às vezes, chamando atenção para os compromissos com a família e tal, né? O Wagner Pessoa, essa mestre, coisa preciosa que você citou aí, um mestre que você ouve horas e não cansa, né? Isso para falar dos que estão mais assim, atuantes na palavra, não é? Se eu esqueci de algum, você me lembra. Então veja que estrutura maravilhosa de ministros, de pregadores, de professores que a nossa igreja tem. É uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. E todos têm a oportunidade. Isso precisa permanecer, sabe? Então, você está numa igreja, graças a Deus, não é uma igreja grande de números, mas é uma igreja que bem fundamentada, né? Mais uma vez eu digo, não é orgulho, mas é gratidão. Eu queria pegar essa... Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pelos pais que nós tivemos, né, pastor? Isso, exatamente. Há muitos guias, há muitos mestres Hebreus da Bíblia, mas há poucos pais. Então, eu venho de uma escola, eu louvo a Deus pelos pais que Deus me deu, sabe? Pais na fé, pais que foram inspiração, foram um desafio para mim, foram espelho para mim. Eu me espelhei mesmo nesses homens de Deus, né? Eu posso até citar nomes aqui, como o pastor Silas, pastor da Silva, doutor Moisés Cirulo, enfim, que lá no passado, quando eu estava iniciando o ministério pastoral, esses homens me ajudaram muito. Foram os meus pais assim que me estruturaram, sem contar os livros e os seminários que eu fiz de doutrinas bem fundamentais, né? bem bíblicas mesmo. Isso me deu uma estrutura que eu não abro mão delas. Não abro. Entendeu? Então, apóstolo, nós recebemos esse bastão e que Deus nos dê a graça de Deus guardar o nosso testemunho como liderança, como líderes, né? E Sim. passar esse bastão para pessoas, homens idôneos, como diz a palavra. E uma coisa que eu queria citar aqui, parece até um orgulho, né, denominacional, mas longe disso, uma coisa é orgulho, outra coisa é a satisfação em Deus. Então, Sim. há uma satisfação em Deus por aquilo que Ele tem feito ao longo desses anos.
Vamos falar um pouco da festa tabernáculos? Vamos, só para fechar aí, às vezes a gente com medo de manifestar o orgulho, a gente deixa de citar certas coisas, mas temos que fazer separação entre se orgulhar ao dizer alguma coisa ou dizê-la por gratidão. Eu falo com profunda Satisfação. gratidão a esses pais que me geraram, que são os pais da nossa igreja, né? Os pais na fé e os pais ministeriais da nossa igreja. Ok, vamos falar sobre Festa dos Tabernáculos. Por que celebramos a Festa dos Tabernáculos? Você sabe que a primeira vez que eu assisti a celebração da Festa dos Tabernáculos, que foi lá na primeira Igreja Batista da Lapa, eu fiquei escandalizado. Eu só aceitei por uma questão. Eu olhava para o pastor Davi Clava e pensava, se ele está aceitando tudo isso, deve ter alguma coisa que eu não estou entendendo, porque eu não entendia. Eu não entendia esse negócio de dança, de Israel, não entendia mesmo, pastor. Só que desde a primeira, o Espírito Santo começou a mexer comigo. E quanto mais o tempo passa, mais revelações eu estou tendo, revelações assim, entendimento. Entendimento, né? Clareza. Entendimento sobre as 7 festas bíblicas. Não tem a ver com o judeu, tem a ver com Cristo, né? São festas do Senhor. Isso. Não são de Israel. Claro que Israel é a nação que Deus levantou na terra para ser o protótipo. Isso. O que é protótipo? Talvez, vamos falar aqui rapidinho. Quando eu visitei Serras Gaúcha, eu visitei lá um local onde eles mostram uma fábrica de papel em miniatura. Não sei se você já teve essa oportunidade. É uma máquina de fazer papel em miniatura. É do tamanho de uma mesa grande assim, e funciona mesmo. Coloca lá o produto e ela faz mesmo o papelzinho para mostrar, né? Aquilo é uma máquina de fazer papel? Não, é um protótipo, tá? Então o protótipo, ele faz em pequena escala aquilo que o verdadeiro faz em grande escala. Isaías 54 diz que os filhos da estéril serão mais numerosos do que da casada. Ali está falando da igreja e de Israel. Então, antes de acontecer na igreja, primeiro é experimentado em Israel, é mostrado através de Israel, através dos judeus, especialmente o povo antigo, na época bíblica, né? E o povo atual segue o que está escrito. Então, foi Deus quem estabeleceu as 7 festas. 3 delas acontecem simultaneamente. Tem data para celebrar, dia e mês, mas não tem o ano. Por quê? As festas são o calendário de Deus para a humanidade. Se você quiser saber o que vai acontecer no futuro, olhe para as festas, tá? Só que no calendário humano, no calendário das festas não tem o ano. O calendário humano é baseado em cronos, em cronologia. Agora, o calendário de Deus não tem cronologia. É a vontade do Pai, é o dia que só Ele sabe. É o Kairos. Quando o Kairos de Deus se alinha com o cronos humano, a coisa acontece. Então, as festas, o cronos de Deus está lá, fixo, Deus sabe. E as festas vão indo, vão celebrando. Quando chegou no exato momento daquele cordeiro se manifestar como verdadeiro, pá, Jesus morreu. Quando no calendário chegou o momento do pães asmos que falava do sepultamento de Jesus, pá, Jesus estava sepultado.
quando chegou o dia de trazer as primícias dos primeiros frutos da terra dentro da semana da Páscoa, que falava da ressurreição, Jesus ressuscitou. E assim foi. Contou-se desde o dia da Páscoa, desde o dia 14, mais 49 dias. No dia seguinte, após os 49, 50 dias, era dia de começar a segunda celebração das primícias, né? A segunda celebração da colheita, a grande colheita. Uhum. Olha, Deus não estava falando de vinho, não estava falando de trigo, ele estava falando de colheita de almas. Ele estava falando ali que duas coisas ali, pastor. Vamos chegar na festa do tabernáculo, eu tenho a sequência. No dia da celebração da festa do tabernáculo, no 50º dia após a Páscoa, era o dia em que os judeus celebravam a entrega da Torá no Monte Sinai. Uhum. Tá? E Deus havia prometido que ele escreveria o seu nome no coração das pessoas, nas tábuas do coração, e não nas tábuas de pedra. Porque lá no Sinai ele escreveu nas tábuas de pedra. Ora, Deus mostrou tudo através da festa do Pentecostes. Quando chegou o dia dele escrever isso, né? Não foi com fogo que ele escreveu com o seu dedo nas pedras? Ele desceu com fogo para escrever nos corações das pessoas e eles não entenderam. Quer dizer, a liderança que deveria compreender, não compreendeu, né? Tanto que o Pedro, cheio do Espírito Santo, teve que dizer, isso é o que foi profetizado. Apóstolo. Sim. Só para seguir o raciocínio do senhor aí, para as pessoas que estão chegando. Você estava falando sobre o alinhamento com Kairos, com Cronos, né? A expressão bíblica, Atos 2, é ao cumprir-se o dia. Sim. Essa expressão é muito forte. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, né? Sim. O Espírito Santo desceu, né? Desceu. Que é mais uma festa. Então, a próxima celebração será o arrebatamento, aliás, será a festa das trombetas, que fala do arrebatamento da trombeta, da igreja. A festa das trombetas, ela é celebrada no primeiro e no segundo dia do 7º mês bíblico, que começa lá em Êxodo 12, né? Que no calendário civil judaico é o primeiro ano civil, o primeiro mês do ano civil. Então, na festa das trombetas, toca-se a trombeta por 100 vezes, 99 vezes com toques curtos. E para encerrar a festa, toca-se a última trombeta com todo o fôlego que o indivíduo tiver. Ele tem que assoprar. Essa é a última trombeta, né? O que o apóstolo disse? Eu não vou escrever para vocês sobre as festas e trombetas, porque isso vocês já sabem. Mas fique sabendo de uma coisa. Ao soar da última trombeta, que trombeta? É essa trombeta. Os mortos ressuscitarão, ou seja, tem dia e tem hora, mas não tem ano. Pode ser que seja o ano que vem, ou no outro, porque nessa última ele não veio. Mas é certo que a igreja será arrebatada durante a festa das trombetas. Eu não tenho mais receio, nem medo de dizer isso. Porque no início eu tinha um certo receio. Agora estou absolutamente convencido de que eu preciso ensinar, porque a maioria dos pastores não sabe disso. E se sabe, ensina de maneira errada. Após a festa das trombetas, virá no dia 10 do mesmo mês a festa de Yom Kippur, que é aquele momento em que todo Israel será salvo. Durante a grande tribulação, em algum momento, durante o período da grande tribulação que virá após o arrebatamento da igreja, Israel se converterá. E no final da grande tribulação, quando Jesus descer com todo poder e glória, né, para reinar em Jerusalém, né, acredita-se por estudos escatológicos que isso já é possível acontecer na próxima guerra mundial.
Então já houveram duas guerras mundiais, né? Então na próxima guerra mundial já estão esperando que isso aconteça. Israel está hoje preparado para receber o Messias. Quando o Messias descer, não o Messias falso, quando o Senhor Jesus descer com todo poder e glória, os anjos ao lado dele, ao som da trombeta, repicante e tal, ele vai amarrar o diabo, prendê-lo por 1000 anos, né? Aí ele vai estabelecer o reino. Isso é muito importante, pastor Samuel, porque há um grupo de pessoas pregando que nós pregamos o evangelho do reino. Não, nós não pregamos o evangelho do reino. Jesus pregou o evangelho do reino, os anjos pregarão o evangelho do reino durante a grande tribulação. Nós pregamos o evangelho da graça do Senhor Jesus, né? Que salva, não importa o tipo de pecado, você pode se converter e ser perdoado e fazer parte da igreja. Então, quando o Senhor Jesus descer com poder e glória, botar os seus pés sobre os montes das oliveiras, vai se formar um grande vale ali. Ele vai estabelecer um milênio. Jesus estará em Jerusalém e a igreja reinará com ele os 1000 anos. 1000 anos. É o milênio de Jesus na terra. O povo judeu vai se converter inteiro, todos. Será para o povo judeu e para os não-judeus que sobreviverem à grande tribulação, porque muita gente vai sobreviver à grande tribulação. Várias nações da terra, haverá sempre um grupo que vai sobreviver ao anticristo. Remanescente. Então, a esse Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então veja só, aí se cumprirá literalmente a festa dos tabernáculos. Por quê? Fala, pastor. Eu vou ler. Leia. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. E eles farão isso para celebrar a festa dos tabernáculos. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. Se os egípcios não subirem nem vierem, ficarão sem chuva. Virá sobre eles a praga, com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Nós estamos no grande ensaio. Eu quero dar ênfase aí a se os egípcios não subirem. Egípcio é uma nação totalmente gentílica, não faz parte da aliança, exceto com africanos. Eles têm uma certa aliança com Moisés, que casou com uma cuxita, com Abraão, que tem um filho com Agar. É um outro estudo aí que eu tenho, mas para não fugir. Então, veja só, isso nos mostra que outras nações, além de Israel, existirão na época, né? Então... todas as nações. Sim, porque aí, literalmente, primeiro, veja só, o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou-se conosco. Ele entrou no nosso tabernáculo, não é? O corpo. O tabernáculo fala do corpo de carne. Sim, sim. Ele teve um tabernáculo carnal aqui conosco. Essa tenda, né? Essa tenda, né? Ele tabernaculou-se conosco, viveu conosco. Agora vai ser o contrário. Nós vamos estar com ele, né? Uhum. Ele vai ser o rei de toda a terra. E entrar no seu tabernáculo, né, apóstolo? E entrar no seu tabernáculo eterno. Todas as nações irão a Israel uma vez por ano para celebrar lá. Isso vai ser lindo. A festa dos tabernáculos, viu? E não é nação espiritual, não, pastor. Tipo assim, já morreram, vai ser... Não. Primeiro que nós vamos estar fisicamente lá, porém, o nosso corpo transformado. Porque morremos e ressuscitamos. Ou fomos transformados
e nos juntamos aos que morreram, ressuscitados, para encontrar o Senhor Jesus nos ares, subimos e descemos com ele. Quando nós descermos com ele, a igreja descer, a igreja, pastor, é tanta coisa linda para falar. A igreja é uma coisa especial na Bíblia. É um povo especial, zeloso de boas obras. É a oportunidade que Deus deu a judeus e não judeus de tornar-se uma só carne, um só corpo espiritual em Cristo. Então essa igreja terá um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Será semelhante a Jesus. A igreja, numa linguagem humana, a noiva terá a mesma estatura de Cristo, a estatura de varão perfeito, gloriosa. Então, essa igreja vai estar, essa noiva vai estar ao lado, não será mais noiva, será esposa do Cordeiro. Essa esposa vai estar governando com o rei das nações. Agora, essas nações não morreram, não. Não são pessoas que ressuscitaram como nós. São carne física. São pessoas que ainda morrerão. Tanto que a palavra... Do milênio. Que morrer, nessa época, morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Uhum. E se pecar, se há condições, há possibilidade, não é condições, há possibilidade das pessoas pecarem, né? Porque o diabo está preso, mas os que sobreviveram à grande tribulação são pecadoras, normais, né? Se pecarem, só aos 100 anos serão perdoados aqueles que porventura pecarem, né? Então, é gente de corpo-alma. São pessoas que vão ter que pegar avião, pegar navio, né? Para ir para Jerusalém, vão habitar em tendas, vão armar suas tendas em Israel, uma vez por ano. E não haverá milhões e milhões e milhões. Hoje tem mais de 8 bilhões de habitantes. Porque essa última guerra mundial, que vai anteceder o retorno de Jesus como Rei dos Reis, vai quase que dizimar as nações da Terra. Esses poucos vão reconstruir as suas nações. Numa época de paz, de alegria, de gozo, porque eles sabem que Jesus está fisicamente lá em Jerusalém e eles poderão ir e ver o Rei dos Reis. Aleluia. Então, meu apóstolo, nós estamos... Isso é a festa dos tabernáculos. Nós estamos, então... É esse ato profético que nós celebramos. Exatamente. Uma das palavras para festas, e o sentido ali é ensaios, né? São grandes ensaios. Então, nós como igreja, nós estamos ensaiando, né? Por isso que é uma festa profética, porque fala do retorno e do reinado de Cristo na terra. Então, nada tem a ver com o judeu, né? Num certo sentido, não é uma festa imitando os judeus, pelo contrário, a festa é totalmente cristocêntrica, porque aponta para o reino milenar, onde, se eu falar uma palavra aí, o nosso corpo, né, será revestido da imortalidade. Sim. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso. Né? Então, é muito profética, e nós estamos nesse grande ensaio, celebrando, e eu até falei com o apóstolo Paulo de Tarso, foi interessante, porque na Bíblia, após todos os acontecimentos, é a única festa que se fala, né? Não fala do Pentecoste, não vejo texto falando do Pentecoste e outras festas, mas fala da festa dos tabernáculos, porque fala exatamente do reinado do Messias, né? Do Cordeiro de Deus. Né? Isso. Glória a Deus. Então faça aí eu penso. Falta quantos minutos aí? Diga, então, eu tô com receio que já passou 5 minutos no meu... não sei se vai cair qualquer hora, aí a gente pode perder. Se cair, pelo menos cai a gente falando. Pastor, eu penso que a igreja deveria celebrar anualmente, dentro das datas
a festa das trombetas. Por quê? Tudo se move a partir de Jerusalém. Horário de Jerusalém, dia de Jerusalém, data de Jerusalém. Nós temos medo, o antissemitismo, infelizmente, está dentro da maioria das pessoas, tem medo de falar dos judeus. Não é coisa de judeu, é coisa nossa. Eu sou filho de Abraão pela fé. A Bíblia diz. Ora, eu também sou judeu, espiritualmente. A salvação vem do judeu. Disse Jesus, a salvação vem dos judeus, né? Então, os judeus são o povo protótipo. Fique de olho em Israel, porque o que acontece em Israel, paralelamente, acontece com a igreja. Tem tudo a ver, né? Então, eu penso que a igreja deveria ter essa consciência de todo ano novo judaico unir-se para celebrar a festa das trombetas, porque será numa dessas noites que Jesus vai voltar. Num desses dias que Jesus vai voltar. Tenha certeza disso, meu filho. Então, a igreja deveria fazer uma grande festa, uma grande celebração, com jejum, com adoração, com oração, esperar, porque quem sabe seja hoje, quem sabe seja nessa festa. Mas parece-me que as pessoas falam, mas não acreditam no que falam. Pregam, mas não acreditam no que pregam. Não adianta fugir da festa dos tabernáculos. Um dia você estará lá. Mesmo sem acreditar, mesmo sem acreditar. Se você crê em Jesus como seu Salvador, se você está salvo, meu filho, você pode não acreditar no arrebatamento, que você será arrebatado. Pode não acreditar em festa tabernáculo, que você vai dançar e vai celebrar lá assim. Pode. O reinado de Cristo. Não precisa acreditar no anticristo, ele vai reinar. Não precisa acreditar nessas coisas que vão acontecer. Agora, é bênção acreditar para desfrutar desde já desse clímax, desse ambiente, dessa festa profética. Nós não fazemos como protótipo, nós celebramos como festa mesmo, né? Israel faz profeticamente. Israel tem que seguir os rituais direitinho. Israel precisa fazer isso, porque é o povo levantado para isso, né? Agora, nós desfrutamos das bênçãos espirituais que esses atos representam, né? A bênção espiritual de participar de tudo isso, só quem é crente no Senhor Jesus pode experimentar. Aleluia. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem. Nós dizemos: Maranata, vem. No grande dia da festa, né? Quem tem sede, venha beber. Então Deus tem água para você, meu irmão. Deus tem águas, Deus tem chuva. Essa palavra profética, se você não subir, a chuva não virá. Fala de bênção, né? Fala de provisão, fala do favor de Deus. Então você que estará conosco ali, na Rua Manuel Jacinto, você vai receber essa bênção, né? Porque está envolvida aqui a palavra, a provisão, a chuva e ainda mais, né, apóstolo? O tempo de alegria, não é? Vocês sairão e vocês vão se alegrar. Ou seja, nós não esperamos por esse dia para nós nos alegrarmos. Nós sabemos que é o Messias, nós temos o Messias, ele é real e nesse tempo de tanta tristeza no mundo, o Senhor faz, agora estou falando até profeticamente, que todo choro se transforme em alegria, o luto, ele é tirado e vem em festa de alegria. Eu não preciso esperar lá na frente, ele vem, ele é real e ele está presente. Maranata, Yeshua. E deixa eu te contar uma coisa, enquanto não cai, vamos falando. Olha, a maioria dos historiadores e teólogos acreditam que Jesus nasceu no ano 4, antes da era cristã. Tá? Então, se você fizer uma conta rapidinha, o que você vai descobrir? Agora, em setembro, iniciou o
ano sabático, que vai até setembro de 22, do ano que vem. Em setembro de 22, vai começar mais 7 anos, ciclo de mais 7 anos, que vai até 2029, né? 2028 de trabalho, depois mais um ano sabático, completando 2029. Na Páscoa de 2029, vai completar 2.000 anos que Jesus nasceu. Na Pentecostes de 2029, vai completar 2.000 anos que a igreja nasceu, que o Espírito Santo desceu. A ONU quer implantar os 17 objetivos, que são ideologias, até 2030, porque eles querem iniciar um governo mundial em 2030. Israel está pronto para construir o templo e colocá-lo em funcionamento em 6 meses. A polícia de Israel, eu li isso no jornal de lá, a polícia de Israel já está treinada e pronta para fazer a escolta do Messias, do falso, né? O mundo está esperando a manifestação do Messias. Nós temos que esperar a manifestação de Jesus. É muita coincidência. Portanto, fique de olho, porque esse próximo ciclo é o ciclo da manifestação da igreja, do corpo de Cristo, a manifestação da glória. O avivamento que tiver que vir antes vai ser nesses 7 anos, dentro desse ciclo. Então, meu irmão, celebre, porque Jesus está chegando. É hora de levantar-se, sabe? Olhar para cima, como diz a Bíblia, e dar glória a Deus, porque é chegada a nossa redenção. Aleluia. 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 Apóstolo, antes de orar aí, agradecer cada irmão aí. Queria que você orasse sobre isso, porque as primeiras chuvas caíram em Jerusalém. Sim. E nunca mais deixaram de cair. Nunca mais. E essas chuvas vai vir com grande escala mundial, colhendo muitas vidas para o reino de Deus. Sim. Então, nós estamos falando de um grande avivamento. Se as primeiras chuvas caíram lá em Jerusalém, essas chuvas estão para cair, né? Muita chuva. Elas estão caindo ao redor da terra. Aleluia. Já está havendo um avivamento. E eu vou dizer onde é que está esse avivamento, pastor. Está aí dentro de você. Aleluia. Somos, no bom sentido falando, produtores de avivamento, porque o Espírito Santo está aqui. Quando veio o avivamento lá na igreja, na primeira igreja, o que eles falaram? Qual foi a reação deles? Eles falaram línguas e profetizaram. Ora, se você fala em língua e profetiza, você está debaixo do mesmo avivamento. Agora, depende de você edificar-se a si mesmo, usar o poder que está dentro de você, para que outros tenham a mesma experiência, né? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Aleluia. O Senhor nos deu uma palavra uma vez. O Senhor disse, onde ouvir a tua voz, ali agirá o meu espírito. E hoje sabemos que isso é possível, Senhor. Eu estou a milhares de quilômetros separados desses meus irmãos. E alguns talvez vão ouvir essa palavra num outro horário. Mas onde se ouvir a nossa voz, a minha voz é a voz do pastor Samuel. Meu Deus, que esses meus irmãos não ouçam a nossa voz. Sim. Mas ouçam a voz que está dentro da voz que sai da nossa boca. Sim. Eu te peço que o Senhor use esse momento para libertar cativos, para dar vista a cegos, para pôr em liberdades a oprimidos e revelar, trazer o entendimento do ângulo aceitável do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que esta festa, que vai se iniciar no sábado e vai concluir no domingo, seja uma manifestação da glória de Deus. Aleluia. Seja uma manifestação do entendimento de que o Senhor já está às portas. Aleluia. Use o pastor
o apóstolo Paulo de Tarso, usa o apóstolo Luiz Henrique, usa todo o grupo de dança, os pastores que vão fazer a leitura, que vão falar de ofertas, que vão falar dos cânticos, que vão, enfim, todos que estão envolvidos. E, meu Deus, atrai esses irmãos para a festa. Eu digo nesta minha oração, meu irmão, não perca essa oportunidade. Essa poderá ser a sua última festa. Essa poderá ser a última oportunidade que Deus está nos dando, que você vai ter de celebrar aqui na terra a festa dos tabernáculos. Senhor, usa os teus servos. Haja um mover, haja um derramar de águas, haja um resplandecer da glória, haja cura, haja salvação. Para a glória do teu nome eu oro em o nome do Senhor Jesus. E diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Começou a falhar só agora, que a gente está encerrando. Dê a sua saudação final aí, para os irmãos que estiveram aí com a gente. Obrigado, Zana, pela participação aí. Deus abençoe a todos e até uma próxima. Deus abençoe os irmãos. Maria Helena. Glória a Deus. Deus abençoe. Espero por você no próximo sábado, às 19h30, tá bom? E no domingo, às 18 horas. Se você quiser saber o endereço, vai aí mesmo na nossa página, que você vai encontrar. Uma noite de paz. Prepare o seu coração.